Você que está aí em casa, nós estamos acabamos de ler o texto que vem antes do início da ministração. Então esse texto ele fala sobre a crise que nós estamos vivendo hoje em relação à liderança, né? Às vezes a gente vai para uma eleição, votar até em síndico do prédio, e às vezes você nem participa, porque você não imagina o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. Depois vem o quê? A murmuração e a lamentação, porque você não fez parte, você não quis saber, você não deu importância. Você imagina um país que não dá importância nem para a eleição do síndico, muito menos para o presidente da República. A gente teve muito, assim, bem pertinho, né? A gente não pode nem falar que foi tempo distante, mas bem pertinho da eleição para presidente, nós tivemos inúmeras manifestações, o povo na rua, principalmente brigando contra o governo atual, e a gente achou que aconteceu o quê? Dessa vez vai, né? E o que a gente viu na urna? Os mesmos dois, né? Ou seja, não ia mudar nada, nem o que ganhou, nem o que veio em segundo, porque são os mesmos. Então a gente não dá importância. Quantas vezes nós mesmos que estamos aqui na sala, a gente não deixou para votar em deputado? Hoje até que não. Até por causa da igreja, que muitas vezes nós tivemos uma direção, a gente já sabia em quem ia votar. Mas no começo, quantas vezes a gente votou no santinho que deram pra gente, que a gente não sabia nem quem era? Que importância a gente dava para eleger um deputado, um senador, né? Então, o que acontece é que a gente começa a colher os frutos. A Bíblia ela fala o quê? Aquilo que o homem plantar, certamente vai colher. Nós não investimos absolutamente nada em educação. Um país mal educado vai gerar que tipo de líder? Líder mal educado. Fraco, né? Sem conhecimento, que não vai trazer. Às vezes ele pode até ser por boa vontade, o que hoje em dia está muito difícil, mas por muito boa vontade ele pode ser um bom governante, como a gente acha que é quase que unânime todo mundo dizer que o primeiro governo do Lula foi muito bom, principalmente para nós que temos pouco dinheiro. Isso é muito boa vontade. Agora não quer dizer que este líder vai trazer um respeito internacional que um chefe de Estado precisa ter. Quando você fala da Rainha Elizabeth, é ela ainda? Tá viva, né? Tá viva. Firme e forte. Eu sei muito pouco dela, mas em qualquer lugar do mundo ela é respeitada. Nem tanto pelo seu governo, mas pela sua cultura, pelo país que ela traz. Então, a gente tem que entender que se nós queremos melhorar, é claro que sempre a mudança começa em nós. Eu preciso mudar. Eu sou partidário da opinião de que não existe, por exemplo, escola ruim. Quem faz a escola é você. Você pode ser um grande homem estudando em escola pública e pode ser um Zé Mané estudando nas melhores escolas, um alienado. Então, tem que partir de nós, e isso não tem idade. Quando eu era punk, a gente lutava pelo quê? O que o punk luta? O que é aquele azinho dentro da bola? Né? O que é anarquia? A ausência de liderança. É caos. No Brasil seria caos. Por quê? Houve na história bíblica, por exemplo, um tempo onde não havia um governo? Juízes? Até o livro de Juízes. Não é? Até o livro de Juízes não havia um governante. Havia o juiz, o cara que julgava. Teve Moisés, teve Josué, teve todos os cidadãos do Senhor que, entre aspas, governava, mas ele não era o governante, ele era um homem de Deus. Mas havia um modelo mundial, que era a monarquia. E o povo começou a desejar não mais ser guiado diretamente por Deus, mas ter um homem que representasse ele diante das nações. Ser normal. O povo começou a desejar ser normal, não é? A partir daí vem o primeiro erro de um povo que não sabia o que era um líder, qual era a importância de se ter um presidente, no caso o rei. Né? Naquela época, é claro que um rei é muito mais importante do que um presidente, porque ele tem amplo domínio das decisões. Ele manda prender e manda soltar. O presidente não. A não ser que ele esteja mesmo que ele esteja num sistema presidencialista, ele ainda tem uma série de situações as quais ele precisa vencer para conseguir impor a sua vontade. Mas
a ignorância do povo em relação ao que era um governo humano era tão grande que eles não sabiam qual era o modelo. O que eles pensaram? Vamos escolher alguém que seja bonito, forte, não é? Seja alguém bonito, seja alguém forte, que vai representar a gente bem. Ou seja, aos olhos humanos, Saul tinha todas as características que eles desejavam. Mas qual foi o resultado disso? Qual foi o grande problema de Israel? O governo de Saul. Qual foi o grande problema para Deus? O governo de Saul. Porque não havia uma educação. O povo não estava preparado para ter uma liderança. Não havia no povo alguém preparado para ser um rei. Quando a gente imagina ser um... Alguém está no telefone? Nós somos imediatistas. Olha para quem está do seu lado e fala assim, um dos seus maiores pecados. Ser imediatista é um dos nossos maiores pecados. Quando o povo resolveu ter um presidente ou um rei, eles foram buscar. Só que, para Deus, quem seria o rei? Davi? Ele estava pronto? Ele estava pronto? Ia demorar um tempo, não ia? Esse tempo era um tempo do quê? É só porque Deus tem um tempo? Crente adora isso, né? É o tempo de Deus. O que é o tempo de Deus na vida de Davi, por exemplo? Preparação. Não havia ninguém preparado para ser. Era necessário que alguém fosse formado. Então Davi recebeu o óleo da unção para ser preparado para ser o rei. Há de se esperar um tempo, mas o povo não esperou por causa do imediatismo. Isso é o quê? Falta de educação. De entendimento, de cultura, de saber qual é a história de se levantar um rei. Então, grandes problemas que vieram sobre a nação de Israel e que vem hoje sobre o nosso país, vem da má eleição dos nossos líderes. O que muitas pessoas morreram, foram presas, extraditadas do país por causa do direito. Eu lembro que eu ainda era novinho, eu ficava super feliz quando eu vi o Sócrates e o Casagrande, né, o Osmar Santos, fazendo lá os piquetes pró-eleição direta, o Corinthians dizendo que era a democracia corintiana. Nossa, eu ficava super feliz, mas não sabia o que era aquilo. Mas eu ficava feliz por eles estarem lá. E muitas pessoas que estavam lá pagaram um preço muito alto, de tortura, de extradição, de ser expulso do país que morava, para que hoje nós tivéssemos o direito do quê? Escolher o melhor governante sobre as nossas vidas. Só que essas pessoas que deram a vida, sendo vida mesmo, de morrer, ou dar a vida porque foi interrompida a minha carreira, eu tive que ir embora, tive que viver num outro país, o que aconteceu é que quem estava aqui cortou, antes de estudar numa escola pública, cara, era demais. O melhor ensino era o público, não é? Agora, se cortou absolutamente tudo, e nós temos jovens, a minha filha, por exemplo, qual é a motivação que eu tenho de ir numa reunião de pais? Eu sei que não reprova. Eu sei que ela faz tudo direitinho, porque a mãe acompanha, porque cobra para ela fazer, a professora vai elogiar, mas eu sei que tem a maioria lá que não sabe nem escrever o nome e que vai passar do mesmo jeito. E qual é o futuro da nação que nós estamos fazendo? Se a gente olhar daqui 10, 15 anos, essa geração, aliás, nós já estamos pagando um preço dessa geração, porque não começou agora isso, a gente está tendo pessoas que não sabem absolutamente nada. O que os novos homens, as novas mulheres, os adolescentes de hoje, o que eles sabem? Qual é o ideal de vida dessa galera? Ganhar dinheiro de alguma forma e se divertir. É só isso que eles têm na cabeça. Só isso. Então, não dá pra gente sonhar que as coisas vão melhorar. Não basta a gente ser ignorante e achar que vai tirar a presidenta do cargo e o país vai melhorar. Eu preciso saber quem que vai assumir. Porque o cara que está julgando, que acusou, que entrou com impeachment, é pior do que ela. Né? O cara que vai assumir, que é o Temer, tadinho.
Se ele tivesse sido preparado, a gente vai falar do despreparo de novo. Então, é tudo errado. Então eu preciso começar, eu não posso mudar o país. Você não pode mudar o país. Mas você pode mudar o ambiente que você vive. Por isso que nós ainda temos, mesmo no país, empresas que dão muito certo. Tem ou não tem? Tem empresas que estão dando muito certo no país ou não? Tem. Mas tem empresas que dão absolutamente errado. Qual é a empresa que dá muito certo? Na ideia de vocês? Não, O nome da estilo. empresa, Não, estilo de empresa. liderança. Aquela que investe, né, na equipe. Mas qual é o líder que investe? O líder comprometido. Exatamente. Que ser comprometido também não é tudo. Porque eu posso ter muito boa vontade, mas não saber fazer. É verdade. Não é? Eu posso ser, assim, para as pessoas, um ótimo líder, mas eu posso não trazer frutos, porque eu não sei fazer. Então, as maiores empresas que dão certo, você pode ver que são as que vêm de fora. Qual é o sonho de todo mundo? Trabalhar numa empresa nacional ou numa multinacional? Multinacional. Por quê? Porque ela não vai se deixar levar pela política nacional. Ela tem uma cultura, e essa cultura não vai ser contaminada, e é até um princípio bíblico, né? O que a palavra diz? Não se contamina Com as nações, né? com as coisas da terra. Eu tenho a fórmula de sucesso, vocês não sabem, são os países subdesenvolvidos. Vocês não têm nem educação. Então eu não vou me dobrar a vocês, eu vou e vocês vão se submeter ao regime. Isso é você ter um presidente, um líder comprometido e competente. Amém? Então o que você tem que fazer na sua vida em relação ao teu ministério, porque aqui só tem líderes, pastores, diáconos, bispa. O que eu tenho que fazer na minha vida ministerial, com Deus, na minha vida profissional, para que as coisas comecem a dar certo? O que todo ignorante acha? Ele sabe que Sabe tudo. Que eu sei. O que todo ignorante acha? Eu não preciso fazer faculdade. precisa se atualizar, né? Eu aprendi na prática. Aprendeu tudo errado. Aprendeu tudo torto. E aí, cara, vai vir um moleque que aprendeu na faculdade o que você faz, levando 70 horas, ele vai fazer em 24. Porque lá na faculdade ele vai aprender os atalhos. Aquilo que ele precisa aprender. Ele vai ser educado. Amém? Então você precisa fazer o quê? Se educar. Eu preciso aprender a falar com os meus líderes. Eu preciso aprender a ser responsável com os meus líderes. Porque a Coca-Cola tem um presidente. Não é? Esse presidente é um cara comprometido. O que ele busca das pessoas? No mundo inteiro. Que as pessoas sejam como ele é. Porque ele deu certo. Você acha que na Coca-Cola tem uns revolucionários? Uns caras que falam assim, isso aqui tá tudo errado, vamos fazer de outro jeito? Todo lugar tem, né? Sempre vai ter, né? O que tem que fazer com esse cara? Dar um dinheirinho pra ele e falar. Aproveitar que não tem ninguém aqui, eu vou falar. Ótimo. Abre a tua empresa de refrigerante, tá? Deixa a Coca-Cola aqui. É assim que é usado. Na igreja também não é assim? Sim. Não vai ter sempre alguém contestando a visão? Uhum. Ai, eu acho que não é assim. Lindo. O que você precisa para abrir uma igreja? O que te falta? Dinheiro? Unção? Vai. Eu te ajudo. Desde que eu conheci vocês, eu sempre falo isso. Os mais problemáticos que pedem para ir embora, eu faço uma carta falando que ele é o apóstolo de Jesus. Seja bem recebido em qualquer lugar, porque eu quero que ele dê certo. Lá. Né? Para de atrapalhar aqui e vai dar certo lá. Porque o líder, ele precisa ter essa visão. Eu não posso desejar o mal de ninguém, mas eu não posso prejudicar a família por causa de um. E há um ditado muito interessante que ele diz, os incomodados que se mudem. Não é os incomodados que mudem as pessoas. Muda. Você é Satanás? Satanás tinha os ideais dele, não tinha? Deus sabia? Sabia. O que você precisa? Preciso de um mundo, preciso de gente para me servir. Tem um terço dos anjos, então te dou um mundo, é seu, um terço dos anjos, vai lá, faz. Ele não consegue.
tem poder, né? Tem beleza, tem tudo. Tem os capetas ajudando ele, mas não consegue. Tem dinheiro à disposição, não rola. Rola do jeito dele, ou seja, meia boca. Era melhor ele entender que era melhor estar com quem dá certo. Então o líder não pode se dobrar. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não se dobre. Não se dobre. Amém? Amém. Então, qual que é o tema mesmo? Estou aqui com o negócio da Mari, peraí. É o que o líder precisa nos dias de hoje, né? Então, em primeiro lugar, o que um líder nos dias de hoje precisa? O que está escrito aí? Conhecer a si mesmo. O que é isso? Se você fizer um curso rápido de liderança, acho que a maioria aqui já fez, o cara vai te ensinar um monte de coisa bacana, não é? O que adianta saber e não ter? Eu só posso dar o que eu tenho. Não adianta eu colocar o diploma debaixo do meu braço e falar assim, eu já sei como tem que ser feito. Tudo bem, mas você tem para dar? Quantas vezes você não ouviu em qualquer curso de liderança, chame as pessoas pelo nome? Mas isso não é decorativo. Não é ficar, ai, Paula, 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 ai, Paula, 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 ai, Paula, 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 né? Aí ela vem o Paulo, Paula, oh, Paula, né? Decorei. Não, isso significa, por que você chama alguém pelo nome? Você tem relacionamento. Porque eu me relaciono. Se eu não tenho isso, não adianta eu chamar a pessoa pelo nome. Não adianta. Não adianta eu saber o que tem que ser feito, mas não ter a condição de fazer. Amém? Amém. Eu sei que eu tenho que chegar mais cedo e sair mais tarde do que todo mundo. Eu sei. Mas por quê? Se eu não entendo por quê, não adianta eu saber que eu tenho. Porque você fica pensando assim, tá, eu vou ser o primeiro a abrir a igreja. Eu vou ser o primeiro a abrir a empresa. Tem ninguém lá. Aí eu tô lá igual uma besta. O culto começa às 8h30, eu chego às 7h30, eu fico aqui 1 hora sem fazer nada. Ele não entende. Aí o que acontece? Daqui 1 mês, ele começa a chegar às 8h20 para o culto começar às 8h30. Ele não tem para dar. Ele sabe que precisa, mas ele não tem para dar. Então, autoconhecer é isso. Eu sei tudo o que eu preciso fazer. Disso tudo que eu tenho, dessa lista. Vamos fazer um checklist? Aí você vai ticando. Isso eu tenho, isso eu tenho, isso eu não tenho. Tudo que você disser, eu acho que não precisa, é porque você não tem para dar. Né? Tem muita liderança baseada só no material. Não, você precisa amar. Não precisa. Por que não precisa? Porque ele não tem para dar. Deu para entender? Tá dando para entender? Você fala para a pessoa assim, você tem que se vestir muito bem. Porque você é um referencial. Aí o cara fala, beleza. Mas lá onde eu tô, ninguém se veste muito bem. Ah, eu vou ficar igual a eles. Não tem. É por isso que a gente não consegue grandes líderes. Porque ele se deixa levar pela terra. Eu quero ser igual a todo mundo, eu não quero ser diferente. Eu trabalho para as pessoas, eu não trabalho para Deus. Eu vou abrir a igreja 7 horas, caramba, não vem ninguém. É 1h30 que Deus é teu. É 1h30 que a igreja é tua. Você está no céu só para você. Já imaginou isso, cara? É que a tua visão carnal, você não entende, então você não valoriza. Você entra na igreja, fica olhando as cadeiras e fala, chega ninguém. Só daqui 1 hora. Aí pega o celular, fica trocando ideia. O céu é teu. Cheio de anjo, o Espírito Santo está lá e você... Precisa educar. Eu preciso buscar o que me falta, para que eu possa formar bons líderes também. Porque senão como é que eu vou formar um líder? Só com o que eu tenho. Já pensou se o que eu tenho é só boa vontade? Já pensou se só o que eu tenho é caráter e honestidade? Ser líder é muito mais do que isso. Formar pessoas é muito mais do que isso. Amém? Amém. Então você precisa se conhecer.